Bom, gente, aqui na aula 2 a gente vai aprender alguns cálculos dessas constantes de equilíbrio que a gente viu na aula passada. Essas constantes de acidez e basicidade, tá? Então, a gente vai calcular concentrações a partir dessas constantes. Bom, então a gente vai ver isso já em forma de exercício, tá? Então, considere que um vinagre diluído apresente 3 gramas de ácido acético em 500 ml de solução. Sabendo-se que o ácido acético tem a constante de dissociação ácida de 1,8 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius e a massa molar de 60 gramas por mol, pode-se determinar a concentração inicial do ácido acético e após a obtenção do equilíbrio de todas as espécies. Então, vamos fazer duas coisas, calcular a concentração inicial de ácido acético e quando a gente tiver essa concentração, a gente consegue calcular a concentração de todas as espécies, né? Quando elas estiverem em equilíbrio, tá? Então, como é que a dica que eu dou inicialmente é copiar os dados, né? Observe aqui os dados que a questão dá para você. Então, a gente está falando do ácido acético, né? Então, vamos colocar assim a reaçãozinha do ácido acético aqui. Deixa eu apagar aqui. Reaçãozinha do ácido acético se dissociando em H3O+, e CH3CO-, tá? Como ácido acético a gente já viu que é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, ó, a constante dele é baixa. O valor da constante ácida aqui é 1,8, é uma constante baixa, né? Um valor baixo. Significa o quê? Que nem tudo aqui é dissociado, né? Boa parte do ácido acético não é transformado em H3O+, e CH3O-, certo? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos anotar aqui os dados da questão. O que é que a questão está me dando aqui a respeito de quem? Do ácido acético, tá? Vou circular bem aqui, ó. A questão está falando aqui dos dados do ácido acético. Está me dando a massa, que é 3 gramas. Está me dando o volume da solução, que é 500 ml. Está me dando a massa molecular, que é 60 gramas por mol. E ele quer saber a concentração inicial, né? A concentração inicial. Que concentração inicial é essa? É a concentração em mols por litro, né? Para depois a gente substituir lá na equação da constante. Então, essas concentrações que a gente viu, elas vão ser todas em mol por litro. Tendo esses dados, vamos lá. Concentração em mol por litro é dividir. Concentração tem a formulazinha, número de mols, que é representado por N, dividido pelo volume, que é dado em litros, tá? Então, eu tenho que descobrir essa concentração. Eu tenho o número de mols? Não tenho. Eu tenho o número de massa e a massa molecular. Então, antes de descobrir a concentração, eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. N é igual a M sobre MM, que a gente já viu. Onde N é o número de mols, M é a massa e o MM é a massa molecular. Então, você vai só substituir, ó. Qual é a massa? 3 gramas dividido pela massa molecular, que dá 60 gramas por mol. Quando você dividir 3 por 60, você vai ter 0,05 mol, que grama, corta com grama e sobra um mol. Então, se agora você já tem o valor de N, substitui aqui em cima, ó. Concentração vai ser N, que é 0,05 mols, dividido pelo volume. O volume que você tem aqui
é em ml, só que você tem que usar em litros. Então, manda 3 casas, né, ó. 1, 2, 3, dá 0,5 litros. Então, você vai dividir aqui por 0,5 litros. E aí, você vai ter a concentração inicial, que é dividindo 0,05 por 0,5, você vai ter 0,1 mol por litro. Essa aqui é a concentração inicial. Continuando aqui, gente, quando a gente vai resolver esse tipo de questão, a gente faz uma tabelinha, tá? Onde a gente vai colocar a concentração inicial, o que acontece no primeiro momento, com aqui os meus reagentes e com os meus produtos. Depois, durante a dissociação, o que está acontecendo, quem está sendo consumido, quem está sendo formado, né? E no equilíbrio, o que está acontecendo com as concentrações dos reagentes e produtos, tá? Então, a gente acabou de ver ali que a concentração inicial do ácido acético era de 0,1 mol por litro, tá? Então, se a concentração inicial do reagente do ácido acético é 0,1 no início ainda não aconteceu nenhuma dissociação, a minha concentração de H+, ou de H3O+, é 0, e a minha concentração de CH3CO- é 0. Não aconteceu reação nenhuma ainda, eu só tenho a concentração inicial do meu reagente, tá? Bom, a partir de que a dissociação começa a acontecer, o que acontece com esse valor de ácido acético? Ele começa a ser transformado, né, ionizado. Ele começa a ser formado em íons, né? Que quantidade? Eu não sei. Mas é um valor que está sendo consumido. Então, eu vou colocar aqui, ó, X, menos X, porque está sendo consumido. Enquanto que H3 ou mais, que não tinha, agora começa a ser formado. Que quantidade? Não sei. Vou chamar de mais X. Do mesmo jeito que meu ânion, CH3CO-, também está sendo formado. Então, vou chamar de mais X. Até que eu estabeleça o equilíbrio. Aquele equilíbrio, ninguém mais... aquela concentração está se mantendo constante, né? Todo mundo parou de ser consumido e formado e estão todos em equilíbrio. Então, no equilíbrio, como é que ficam essas concentrações? Bom, em relação ao ácido acético, eu sei que eu tinha 0,1 e uma parte foi consumida. Então, vai ser 0,1 menos X, tá? Certo? E aqui, nos produtos, eu vou ter X, que eu vou somar, né? 0 mais X. E aqui, X. E agora, o que é que eu faço com essas informações? É um pouco difícil, tá, gente? Mas é assim que se resolve. Bom, eu tenho a equação e pela equação eu tenho como tirar o valor de Ka, né? A expressão de Ka, no caso. Porque o valor de Ka já está dado aqui em cima, né? Ó, que é 1,8. Então, o que eu tenho que fazer é substituir esses valores nessa expressão de Ka, certo? Por exemplo, eu acabei de ver aqui que H3 ou mais, isso lá no equilíbrio, tá? Você vai usar os valores aqui do equilíbrio. O valor de H3 ou mais, ó, é X. Então, você vai colocar aqui, ó, que X, que multiplica esse outro aqui, o valor de CO- do ânion, CH3CO-, que multiplica X, dividido aqui, ó, por 0,1 menos X, e isso aqui vai ser igual a Ka. Quanto é o valor de Ka? A questão já deu, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Você vai considerar, como a gente sabe que a gente está falando de um ácido fraco, né? Ka tem um valor muito pequeno, significa que ele está pouco ionizado, então esse valor de X é muito pequenininho.
Então, a gente, aqui nessa parte de baixo, de 0,1 menos x, a gente pode desconsiderá-lo, tá? Por ele ser muito baixo e fazer uma aproximação, como se 0,1 menos x fosse igual a só 0,1, tá? Aproxima aqui, já isso só dá para fazer com as constantes muito baixas, tá? Para ácidos bem fracos. Então, o que é que você vai ter aqui? Deixa eu colocar aqui outra cor. Resolvendo isso aqui, você vai ter aqui, ó, x vezes x dá x2 sobre, a gente aproximou ali, então vai ficar só 0,1, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Isso aqui vai ficar x2 é igual, multiplica 0,1 por 1,8, isso aqui vai dar 1,8 vezes 10 a menos 6. Tirando a raiz disso daí, eu vou descobrir que isso aqui é 1,34 vezes 10 a menos 3. Bom, então, como os cálculos anteriores, né, que a gente fez aqui, a gente descobriu que x era 1,34 vezes 10 a menos 3. Bom, se eu já descobri o valor de x, aí você volta aqui, ó, na concentração do equilíbrio. Então, a concentração de H+ ou H3 ou mais e a concentração de CH3CO- tem também esse valor de x aqui, né? Ó. E a minha concentração aqui vai ser final, né? No equilíbrio, no caso do ácido acético, vai ser 0,1, porque a gente fez aquela aproximação, tá? Além disso, a gente pode calcular também, gente, o grau de dissociação. Vou escrever bem aqui para vocês. Grau de dissociação. Como é que eu vou calcular o grau de dissociação? Eu vou pegar o valor de x, que é 1,34 vezes 10 a menos 3, vou dividir pela concentração inicial, que era 0,1, e vou multiplicar por 100%. Isso aqui vai me dar um valor de 1,34%. O que é que isso significa? Que apenas 1,34% do meu ácido se dissociou. Por isso, então, um ácido muito fraco, certo? Então, quando você tem valores das concentração inicial, que foi como que a gente teve como obter, e tem também o valor da constante ácida ou da constante básica, porque funciona do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio, você utiliza essa tabela, né? Coloca lá as concentrações no equilíbrio, faz a substituição aqui, ó, na expressão da constante do equilíbrio, para encontrar o valor de x. É assim a resolução desse tipo de questão. A gente vai fazer, vamos fazer outro exemplo, tá? Agora utilizando uma base. Um exemplo mais simples. Então, calcule a constante de dissociação de uma base fraca, no caso a amônia, que está a 1 mol por litro, com 0,4% dissociado, tá? Então, a gente tem aqui a amônia, aquosa, né, no meio aquoso, se dissociando em NH4+, e OH4-. Acabei de sair, constante de dissociação básica, vai ter essa expressão aqui, tá? Então, se ele já me dá a concentração inicial, é 1 mol por litro. Então, já vou substituir bem aqui, ó. Vou botar 1,0 aqui, ó. 1 mol por litro. E eu sei que no início eu não tenho nada dos meus produtos. A concentração que foi consumida. Se ele está me dizendo que foi dissociado 0,4%, então eu faço aqui o cálculo. Ó. Quanto é 1,0, né? Que tem ali. Mol por litro vezes 0,4%, né? 1 vezes 0,4 dividido por 100, isso aqui vai me dar 0,4
0,004. Então, essa concentração aqui foi dissociada, é a que foi consumida bem aqui, ó, 0,004. E foi a mesma que foi formada bem aqui, ó, 0, então é mais 0,004 mais 0,004. Então, o que é que eu tenho no equilíbrio? No equilíbrio, eu vou ter 1 menos 0,004. Como esse valor é muito pequeno, eu posso, inclusive, aproximar isso aqui e deixar 1 mesmo, porque vai ser uma diferença muito pequena. Aqui vou ter 0,04 e 0,004. Para descobrir KB, você substitui, ó. Então, aqui você vai ter que KB vai ser igual a concentração de NH4. Você pode colocar, ó, 0,004 é a mesma coisa de que 4 vezes 10 a menos 3. Para simplificar a vida, tá? 4 vezes 10 a menos 3 dividido... Opa! Ver se eu consigo apagar isso aqui. Vamos lá, assim mesmo. Qual é a concentração de NH3? 1. Então, dividido por 1. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 10 a menos 6. Soma lá em cima os expoentes. Então, isso aqui é o valor da minha constante de dissociação básica, tá? Que era isso que a questão pedia.